Tiago está morto. A execução foi rápida, sem julgamento, sem adeus. O próximo prato no banquete de Herodes? Pedro. A rocha da igreja agora está enterrada em uma masmorra de segurança máxima, cercada por 16 soldados romanos e correntes de ferro maciço. A lógica humana diz que é o fim. O carrasco já marcou a hora. Mas o que Herodes não sabe é que enquanto ele reforça os ferrolhos da terra, o céu acaba de dar a ordem de marcha. Você está prestes a ver o que acontece quando o poder absoluto de um império colide com um exército invisível de Deus. O ar em Jerusalém pesa com o cheiro de incenso e o som de cânticos distantes, mas sob a superfície das festividades da Páscoa corre um rio de medo e sangue. Herodes Agripa, movido não por fé, mas por uma sede insaciável de aprovação, estende suas mãos adornadas de ouro sobre o povo do caminho. Ele não busca apenas governar, ele busca os aplausos dos poderosos. Nos corredores do palácio, o sussurro da traição é constante. A perseguição não é mais um rumor, é uma realidade que invade lares, quebra portas e dispersa famílias. O zeloso prosélito da lei, que se curva com precisão nas cerimônias judaicas, é o mesmo que ordena o saque de bens e a humilhação dos fiéis. Há um contraste perturbador no ar. Enquanto a cidade celebra a antiga libertação do Egito, o novo tirano acorrenta a consciência de seus próprios irmãos. A lei que ele professa amar proíbe o assassinato, mas em seus olhos brilha o reflexo da espada que está prestes a descer sobre os justos. O silêncio na casa de Tiago é interrompido pelo metal frio. Não houve um longo julgamento, nem um adeus demorado. O irmão de João, aquele que viu a transfiguração e sentiu o calor da glória no monte, agora sente o gelo da lâmina de um algoz. O sangue de Tiago mancha o solo da Judéia sob a ordem direta de Herodes, repetindo a tragédia sombria de João Batista. A notícia da execução ecoa um trovão sobre a comunidade dos crentes, trazendo uma dor que sufoca o fôlego. Mas, para Herodes, o lamento dos cristãos é música para seus interesses políticos. Ao ver o brilho de aprovação nos olhos dos líderes dos judeus, ele sente o sabor do poder absoluto. A morte de um apóstolo foi o banquete, o próximo prato será Pedro. O veterano, a rocha, é arrastado para o escuro das masmorras, enquanto a cidade brilha com as luzes da festa, revelando a hipocrisia de um sistema que mata em nome de Deus. Dentro das muralhas úmidas da prisão, o tempo parece parar. Pedro está sob custódia máxima, cercado por ferro e pedra. Mas o medo de Herodes é maior que as correntes. O rei ouve os sussurros dos sacerdotes e anciãos. Eles temem o poder das palavras daquele pescador. Sabem que um único apelo de Pedro diante da multidão poderia incendiar os corações com a história de Jesus, expondo a fragilidade de seus argumentos. O plano original de uma execução pública é adiado. O medo de que a compaixão do povo se transforme em revolta faz com que as grades se fechem ainda mais. Herodes intenciona fazer um espetáculo, mas o clima é de uma tensão elétrica que precede a tempestade. Enquanto o rei planeja o golpe final, em casas escondidas e quartos escuros, a igreja não se arma de espadas, mas de joelhos dobrados. O jejum e a oração fervorosa sobem como um clamor silencioso que as sentinelas de Herodes não podem ouvir, mas que já começa a abalar os fundamentos do invisível. O tempo em Jerusalém parece ter estagnado em uma agonia silenciosa, enquanto Herodes, sob pretextos burocráticos, retarda a execução. Mas para a igreja, cada hora de atraso é um chamado ao altar do sacrifício espiritual. Nas casas ocultas, o ar é denso com o fervor de homens e mulheres que examinam as profundezas de suas almas, compreendendo que a sobrevivência do caminho pende por um fio que só a mão de Deus pode sustentar. Eles oram sem cessar, não por um homem apenas, mas pela coluna que Pedro representa. Enquanto isso, a poucos metros dali, o Templo de Jerusalém brilha sob o sol, uma joia de ouro e mármore que cega os olhos dos peregrinos vindos de todas as nações. É uma estrutura de magnificência inigualável, um espetáculo de pedras preciosas que deveria ser a morada do Altíssimo.
No entanto, por trás da beleza exterior, resta apenas o eco de um vazio absoluto. A glória de Jeová não habita mais naquelas naves de pedra. Israel, em sua rebeldia, assinou o próprio divórcio espiritual. As palavras de Jesus ainda ressoam como um veredito fúnebre sobre os pátios luxuosos. Eis que a vossa casa vai ficar-vos deserta. O templo é agora um cadáver adornado, pois a presença que lhe dava vida o abandonou para sempre no momento em que o Filho de Deus cruzou seus portais pela última vez. A data da execução é finalmente selada no calendário de Herodes, mas o que o rei não percebe é que enquanto ele fixa o selo da morte, o céu mobiliza o exército da vida. As orações dos santos, carregadas de uma agonia santa, alcançam o trono da graça e anjos poderosos recebem suas ordens de marcha. Ignorante da guerra invisível, Herodes reforça as correntes. Lembrado de como os apóstolos já haviam escapado antes, ele decide não dar chances ao acaso ou ao destino. 16 soldados romanos, endurecidos pela guerra e pelo sangue, são escalados para uma vigilância implacável, divididos em turnos que não permitem um segundo de distração. Dentro da cela úmida e fria, Pedro é um prisioneiro do impossível. Ele jaz entre 2 soldados, cada pulso preso por correntes pesadas à carne de seus guardas. Qualquer movimento, qualquer suspiro mais profundo seria sentido imediatamente. Portas de ferro maciço, ferrolhos de bronze e sentinelas armadas à entrada fecham o cerco. A lógica humana declara que o escape é inexistente. A esperança terrena foi sepultada sob camadas de rocha e disciplina militar. Contudo, é exatamente onde termina o fôlego do homem que começa o agir do Onipotente. A noite que precede o espetáculo da morte chega com um silêncio sepulcral. Herodes está pronto para sua vitória política, mas ele está, na verdade, erguendo o punho contra o Criador das estrelas, uma batalha que já nasceu perdida. Dentro da cela escavada na rocha, o impensável acontece. Pedro dorme. Não é o sono do desespero ou da exaustão, mas o descanso profundo de quem repousa na palma da mão de Deus, uma confiança tão absoluta que nem a sombra da espada pode abalar. De repente, a escuridão da masmorra é rasgada por uma luz que não provém de tocha alguma. É a própria radiação do céu que invade o recinto. Um anjo de poder incomensurável atravessa as portas de ferro como se fossem névoa, sem que um único ferrolho se mova ou um único soldado desperte. A luz inunda a cela, transformando o cárcere em um santuário, mas o apóstolo permanece imerso em seu sono de paz. É necessário o toque físico do mensageiro celestial e o comando vibrante que ecoa na alma de Pedro. Levanta-te depressa. Atos 12:7. As correntes, antes símbolos de uma sentença eterna, começam a perder sua força diante da presença daquele que detém as chaves da vida e da morte. O despertar de Pedro não acontece com o sobressalto de um prisioneiro, mas com a suavidade de quem emerge de um sonho profundo. Seus olhos se abrem para uma luz que não fere, mas que revela a presença de um ser cuja glória faz as paredes da cela parecerem frágeis como papel. Automaticamente, como se movido por uma força além de sua própria vontade, ele obedece à voz que ressoa em seu espírito. Ao levantar as mãos, o som que deveria ser o de metal contra metal é substituído por um silêncio sobrenatural. As pesadas cadeias de ferro simplesmente deslizam de seus pulsos, caindo sem um único ruído no chão de pedra. A voz do mensageiro celestial volta a ordenar, precisa e calma. Cinge-te e ata as tuas alparcas. Atos 12:8. Pedro move-se em um estado de choque reverente, amarrando as sandálias enquanto seus olhos não conseguem se desviar do visitante. O mundo ao seu redor parece uma visão distante. Ele crê que sua mente finalmente cedeu sob a pressão da morte iminente. Lança às costas a tua capa e segue-me, ordena o anjo. O apóstolo, cuja voz sempre fora a primeira a ecoar entre os 12, está agora mudo, paralisado pelo espanto de ver a realidade se dobrar diante do reino de Deus. Eles avançam. A primeira guarda romana, homens treinados para matar ao menor sinal de movimento, permanece estática,
como estátuas de bronze congeladas no tempo. Chegam à primeira porta, pesadamente aferrolhada, que se abre por si mesma, deslizando suavemente para dar passagem à luz, fechando-se em seguida sem que uma única dobradiça rangesse. O processo se repete na segunda porta, sob o olhar cego dos guardas que vigiam um nada. A terceira porta, o último grande obstáculo entre o cárcere e a vida, cede com a mesma facilidade divina. Sem uma única palavra trocada, sem o som de passos sobre o cascalho, eles agora caminham em plena rua. A luz do anjo corta a escuridão da noite de Jerusalém com um brilho deslumbrante, guiando o pescador desorientado por um quarteirão inteiro, até que tão subitamente quanto surgiu, o libertador desaparece. A luz celestial se apaga e as trevas da madrugada parecem por um instante absolutas e esmagadoras. O ar fresco da noite bate no rosto de Pedro e o choque térmico traz consigo a clareza. O silêncio da rua é real, o cheiro da cidade é familiar. Ele olha para suas mãos e não vê os sulcos profundos das algemas, mas pulsos livres e roupas completas. Ele não está sonhando, ele está vivo. O lugar onde está é o mesmo que ele esperava percorrer poucas horas depois em direção ao seu próprio martírio. Em um suspiro de adoração profunda, a percepção finalmente o atinge. Agora sei verdadeiramente que o Senhor enviou o seu anjo e me livrou da mão de Herodes e de tudo que o povo dos judeus esperava. Atos 12, 11. Com o coração batendo forte, ele se apressa até a casa onde sabe que o fogo da intercessão ainda arde. O bater na porta do pátio ecoa na noite, despertando a pequena Rude, que, ao ouvir a voz de Pedro, é tomada por um gozo tão paralisante que esquece de abrir o ferrolho. Dentro da casa, o clamor da oração é interrompido pelo anúncio inacreditável da menina, apenas para ser recebido com ceticismo. Estás fora de ti, dizem eles, tentando racionalizar o milagre que eles mesmos pediram. Mas a batida persiste, rítmica e urgente. Quando os portões finalmente se abrem, o espanto é coletivo. A visão do homem que deveria estar morto, agora em pé diante deles, é quase demais para suportar. Pedro ergue a mão, pedindo o silêncio necessário para que a segurança não seja comprometida, e narra como o Senhor o arrancou das garras da morte. A alegria e o louvor transformam aquela sala escondida em um pedaço do céu, antes que Pedro parta para o anonimato de outro lugar, deixando para trás um milagre que nenhum exército poderia conter. Enquanto isso, o sol começa a subir no horizonte de Jerusalém e uma multidão sedenta por sangue começa a se reunir. Herodes envia seus oficiais com pompa e armas, prontos para buscar o troféu de sua tirania. O que eles não sabem é que as correntes estão vazias, os guardas estão confusos, e o Rei dos Reis já deu sua palavra final sobre a vida de seu servo. Amanhã em Jerusalém nasce com o aroma do medo. Nos corredores da prisão, o terror se espalha como uma praga entre os guardas. As portas estão intactas, os ferrolhos de bronze continuam firmes em seus lugares, e as correntes permanecem presas aos pulsos dos soldados, mas o prisioneiro desapareceu. Não há sinais de luta, não há rastro de fuga. Para os centuriões, o silêncio da cela é a sua sentença de morte, pois suas próprias vidas respondiam pela de Pedro. Ao receber a notícia, Herodes Agripa é consumido por uma raiva que beira a loucura. Ele acusa a guarda de infidelidade, condenando homens inocentes ao carrasco para mascarar sua própria frustração. Embora sua mente política saiba que força humana alguma poderia ter rompido aquele cerco, o rei endurece o coração. Em um desafio aberto e desesperado contra o onipotente, ele se nega a reconhecer o milagre e foge para Cesareia, buscando nos aplausos do povo o conforto para sua ferida autoridade. Cesareia torna-se o palco de uma ostentação desenfreada. Herodes organiza uma festa monumental, um banquete de glutonaria e vinhos caros, desenhado para elevar seu nome acima de qualquer outro poder. O rei surge diante da multidão como uma visão de outro mundo. Suas vestes, tecidas com fios de prata e ouro puro, capturam os raios do sol mediterrâneo, transformando-o em um pilar de brilho ofuscante que fere os olhos dos espectadores. Sua voz,
carregada de uma oratória magnética e calculada, domina a assembleia. Embriagados pelo vinho e pelo espetáculo, os mesmos lábios que anos antes gritaram "crucifica-o" diante do Messias, agora elevam um clamor idólatra. Voz de Deus e não de homem. Atos 12, 22. Bradam eles. O povo ignora a corrupção por trás do brilho. Eles rejeitaram o Rei da Glória em suas vestes humildes de viagem, mas agora prostram-se diante de um pecador vil adornado de metal precioso. Herodes permite que o veneno da adoração penetre em sua alma. Ele aceita a glória que pertence apenas ao Criador e um sorriso de triunfo orgulhoso surge em seu rosto lívido. Mas, no auge de sua exaltação, a mão invisível da justiça se move. Subitamente, o esplendor se apaga. O rosto do rei torna-se pálido como a morte, e seus traços se contorcem em uma agonia visceral. O suor frio brota de seus poros, enquanto uma dor lancinante, como se fosse traspassado por lâminas em brasa, o atinge. Diante de seus amigos horrorizados, ele exclama em um tom rouco de desespero: "Aquele que exaltastes como um deus é agora ferido de morte." Retirado às pressas daquela cena de urgia e pompa, Herodes mergulha em uma escuridão onde os remorsos são seus únicos companheiros. O sangue de Tiago, a perseguição implacável e a zombaria contra Deus pesam agora como chumbo. Ele sabe que não está nas mãos de médicos, mas nas mãos do governador do universo, a quem tentou desafiar. O mesmo anjo que tocou Pedro suavemente para despertá-lo para a vida, agora toca Herodes com o golpe do juízo. O mensageiro que abriu as portas da prisão é o mesmo que fecha as portas da existência para o rei ímpio. Enquanto Herodes morre em uma angústia que o tempo não pode apagar, a mensagem de sua queda e da libertação de Pedro se espalha como fogo pelas nações. A justiça divina torna-se o combustível para o crescimento da igreja, provando que não há muralha, corrente ou tirano capaz de deter o avanço do reino. A história de Pedro, de Filipe e de Cornélio revela a verdade eterna que o mundo insiste em ignorar. A conexão entre o céu e a terra é íntima e indestrutível. Os anjos de Deus continuam a marchar, as orações continuam a subir, e embora os impérios se levantem com arrogância, a palavra do Senhor permanece para sempre, libertando os cativos e exaltando a glória daquele que é o verdadeiro e único Rei. A história de Pedro não é apenas um eco de um passado distante. É um farol de coragem para todo aquele que hoje se coloca como obreiro de Deus. Onde você vê apenas muros e limitações, mensageiros celestiais estão cruzando a extensão da terra neste exato momento. Eles não são mitos, mas realidades vibrantes que percorrem o comprimento e a largura deste mundo, buscando consolar os que choram, proteger os impenitentes e resgatar corações para o Autor da vida. Embora seus olhos naturais não possam captar o brilho de suas vestes, eles estão ao seu lado, guiando seus passos, dirigindo seus pensamentos e erguendo um escudo invisível contra as setas do desespero. O céu e a terra não são mundos apartados. Eles se tocam em uma escada espiritual de fulgurante brilho, onde a base está cravada na poeira da nossa realidade e o último degrau alcança o trono do infinito. Anjos estão em um movimento incessante, subindo e descendo por essa conexão divina. Eles levam o peso das suas orações, as palavras trêmulas dos angustiados e os pedidos dos necessitados diretamente ao Pai, e retornam trazendo em suas mãos bênçãos, esperança renovada e o auxílio que o mundo não pode oferecer. Esses seres de luz criam ao seu redor uma atmosfera celestial, um refúgio para a alma que nos eleva acima do que é passageiro, para nos conectar com o que é eterno. Para vê-los, é necessário mais que a visão física, é preciso uma visão espiritual que discirna a glória. Para ouvi-los, é preciso um ouvido treinado na harmonia das vozes celestiais. Pois a promessa é absoluta. O anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. Salmos 34, 7.
Eles são os guardiões contra a peste que caminha nas sombras e a calamidade que ataca à luz do dia. Quantas vezes, de forma imperceptível, um anjo falou com você como um amigo fala ao outro? Quantas vezes o ânimo prostrado foi renovado por um pensamento de coragem que não nasceu em sua própria mente? É obra desses exércitos estar ao lado dos provados, dos sofredores e dos que enfrentam a tentação. Eles trabalham incansavelmente por aqueles por quem Cristo deu a vida. E quando um único pecador se rende ao Salvador, o céu entra em festa. Um registro eterno é mantido de cada esforço seu para dissipar as trevas e propagar a luz de Cristo. Ao verem sua luta sob circunstâncias desanimadoras, os principados e potestades celestiais observam com expectativa, celebrando cada nova conquista sob a bandeira do Redentor. Você precisa conhecer com uma profundidade que nunca teve antes a missão desses seres. Cada filho de Deus conta com a cooperação direta de exércitos invisíveis de luz e poder. Querubins, serafins e anjos magníficos em poder estão agora à destra de Deus, mas operam aqui sendo espíritos ministradores, enviados para servir a favor daqueles que hão de herdar a salvação. Quando você entoa seu cântico de louvor na terra, o coro celestial une-se a você em uma harmonia inquebrável. Você nunca esteve sozinho. As portas de ferro podem se fechar, mas o exército do rei já está dentro da cela. A batalha pode ser dura, mas o resultado já foi selado na eternidade. Siga em frente, pois o céu está a um passo de distância. As correntes de Pedro caíram e o orgulho de Herodes ruiu, mas essa história não terminou em Jerusalém. Ela continua na sua vida. Se você sente que hoje está diante de portas de ferro ou cercado por exércitos de impossibilidades, lembre-se, o céu ainda está a um passo de distância e os anjos ainda marcham por aqueles que creem. Muito obrigado por acompanhar esta jornada até aqui. Se essa mensagem fortaleceu a sua fé, não saia sem deixar o seu like. Ele ajuda este vídeo a chegar a mais pessoas que precisam ouvir isso hoje. Se inscreva no canal e ative o sininho para não perder os próximos capítulos desta caminhada. Comente aqui embaixo, eu não estou sozinho, para sabermos que você chegou até o fim. Até o próximo vídeo.